E aí, vamos debater um tema importante agora? A gente trouxe várias pessoas, vários interesses diferentes para que realmente promova esse debate aqui no estúdio, no qual você pode, inclusive, participar. Se quiser mandar um e-mail para a gente para dar a sua opinião a respeito do sistema de cotas raciais nas universidades, fique à vontade. revistadacidade.tvgazeta.com.br. A gente tem um VTzinho de abertura para entender melhor um pouco o contexto. Vamos colocar, diretora? No dia 26 de abril, o Supremo Tribunal Federal julgou por unanimidade que o sistema de cotas raciais em universidades é constitucional. Para o STF, o Estado pode utilizar ações afirmativas para assim garantir a superação de desigualdades sociais. O parecer deve abrir precedente e influenciar futuras decisões sobre o assunto. Mas, apesar disso, o sistema de cotas raciais ainda cria polêmica. Por exemplo, a questão da cota na universidade. Talvez é a hora da elite brasileira ceder. É bom botar os negros na universidade majoritariamente no Brasil? É. Ou no curso de nível técnico, na escola primária, em todos os lugares. Não dá para dizer que eu, com essa história branquinha, parto do mesmo lugar que um menino que nasce na favela, vindo com essa história de escravidão que tem no Brasil. Não dá para dizer que as minhas filhas e ele estão tendo a mesma oportunidade na vida. Esse cara tem 350 anos de opressão, de humilhação, de ofensa. Mas eu particularmente sou contra. Eu sou contra porque eu acho que essa é uma medida muito paliativa, acho ela muito imediata, muito eleitoreira. Por quê? Porque você vai colocar no momento que você institui a cota, no momento imediatamente após, você consegue colocar um negro na universidade. Mas você não deu formação para esse negro, entendeu? Eu acho que seria mais interessante você ter boas escolas nas comunidades carentes, entendeu? Você ter bons professores, sabe? Formando de fato aquelas pessoas, para que elas realmente pudessem entrar na universidade com base, em condições, e não porque teve uma categoria meio café com leite. Realmente esse é um tema que promove um debate, né, sobre o assunto. A gente percebe que existem tanto pessoas, independente da cor, as opiniões realmente divergem muito. Existem negros, inclusive, que são contrários, existem brancos que são a favor e vice-versa. Por isso a gente trouxe aqui todas as opiniões para debater este assunto no estúdio. Estou recebendo o Hélio Rubens, que é advogado e membro da Comissão de Defesa da Cidadania da OAB de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, uma honra, Regiane, estar aqui com vocês. A gente que agradece. O Carlos Frederico Miller, que é advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo também. Muito obrigado pelo convite. E o Renato Neves, que é advogado e assessor jurídico voluntário da ONG Educa Afro. Você, inclusive, como a gente vai comentar aqui, né, foi bolsista 100% da Educa Afro na PUC do Rio, não é isso? Isso mesmo. Ok, obrigada também pela sua presença, Obrigado, tá? Jane. Bom, vou começar conversando com o Hélio, para que explique um pouco mais sobre como está funcionando hoje esse sistema de cotas nas universidades. Isso é uma lei que rege o sistema de cotas em todo o Brasil? O Brasil assumiu um comprometimento internacional de eliminar as desigualdades sociais, inclusive no plano educacional, principalmente no plano educacional. Nós temos um sistema normativo que rege toda essa matéria, principiando pela Constituição da República. A Constituição tem um capítulo todo ele dedicado à educação. E o que é importante para o nosso debate aqui hoje é destacar que nesse capítulo e nesses dispositivos constitucionais, a Constituição prevê a autonomia didático-científica das universidades. Então, é a partir da autonomia didático-científica que se constrói todo um raciocínio sobre essa questão das cotas de ensino. No plano federal, existe uma legislação federal infraconstitucional, número 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Tá. Essa lei, o que é importante destacar nela para a nossa discussão, permite que a universidade estabeleça seus critérios próprios, seletivos, para o seu corpo discente, ou seja, os alunos que ela receberá num processo seletivo. Então, é o ponto de partida para que a gente tenha a sistemática jurídica que regula esse assunto. Algumas universidades, eu não sei precisar quantas e quais, mas espalhadas pelo Brasil como um todo, têm oferecido há um bom tempo as cotas
e destinadas a pessoas que elas entendam que tenham uma necessidade de inclusão educacional por questões sociais, por questões culturais, por questões étnicas, enfim, há alguns critérios estabelecidos. E reservam um percentual de suas vagas que serão oferecidas à população que tem interesse no processo seletivo. Ela reserva um percentual, normalmente, se eu não estou enganado, até o 20% limite, para que essas pessoas tenham, então, uma reserva de vagas. Ela separa vagas para que essas pessoas possam ter a possibilidade do acesso educacional. E aí surgem vários questionamentos, acho que isso surgirá no curso do debate, mas basicamente o complexo legislativo é todo esse. Tá. O comprometimento internacional do Estado brasileiro em eliminar desigualdades na área de educação, a Constituição da República, que tem um capítulo específico sobre educação, prevendo autonomia para as universidades, e uma lei federal dizendo que as universidades regem o processo seletivo de ingresso, e algumas universidades têm colocado o sistema de cotas, reservando vagas para alunos que se incluam no perfil. Certo. O Carlo é contrário a essa normativa, né, esse sistema de cotas, e dos argumentos de quem é a favor é dizer justamente que a universidade, o ambiente da universidade, ele se torna mais democrático, ele se torna mais acessível a toda a população e mais brasileiro. O que você pensa sobre isso? Não, sem dúvida. Ter a presença de todas as classes sociais e de todas as etnias nas universidades, em todos os ambientes brasileiros, é importante e deveria ser uma política pública. O que eu sou contra, e as pessoas que aderem à minha corrente são contra, são simplesmente sistemas de cotas como são adotados. Isso, na verdade, nós estamos tapando o sol com a peneira. Nós temos um problema que vem desde os tempos do Império, mesmo após o regime de escravatura, a libertação dos escravos, nós tivemos um sistema imperialista brasileiro que se segue até hoje, onde o Estado não faz o necessário investimento em todas as áreas. Então, o mais correto não é se criar um sistema de cota pura e simplesmente e pronto. Isso está errado. Todos somos iguais. Se tivermos as mesmas oportunidades, todos chegaremos no mesmo lugar. O que é necessário é que o Estado invista um dinheiro na educação básica. Meu pai veio de escola pública. Na época do meu pai, dos meus avós, só ia para a escola particular quem era vagabundo. O bom aluno tinha vestibulinho para entrar na escola pública. Lamentavelmente, isso acabou. Essa realidade está bem diferente hoje, né? Então não adianta a gente criar uma cota, hoje, de 20% para a universidade para colocar só o negro. Daqui a pouco nós vamos ter discussão sobre o negro, o mameluco, o mulato, o caboclo. E aí tem discussão também de quem veio da universidade, da escola pública. Daqui a pouco tem uma cota para ele também. E isso vai fazer o quê? Nós aumentamos a inclusão dessas pessoas, essas pessoas não estarão incluídas no mercado de trabalho, e o Estado tomará uma medida paliativa e não fará o investimento necessário lá embaixo, ou seja, daqui a 20 anos nós vamos discutir o seguinte: nós precisamos aumentar o número de cotas, por quê? Porque o número da população negra, parda, mulata, cabocla é maior do que a branca. Fatalmente, essa população aumentará. Lamentavelmente, a população negra e de todas as suas variações estão inseridas na classe mais baixa, que é a classe que mais tem filhos. Então, daqui a 20 anos, nós teremos um número maior, percentual maior de negros, mulatos e todas as variações, em comparação com a raça branca, propriamente dita. Tá. E nós vamos falar, não, 20% é pouco, nós precisamos aumentar para 40%. Então, eu sou contra isso. Eu não seria contra um sistema de cota. É o seguinte, nós vamos criar um sistema por 10 ou 15 anos e paralelamente a isso, o Estado terá, com leis rígidas, que investir tantos bilhões no Brasil inteiro para que a criança da mais baixa renda, negro ou branco, índio ou não índio, entre na escola às 7 horas da manhã e lá estude até às 4, 5 da tarde com música, artes, idiomas. Aí você vai fazer a inclusão social que o Brasil precisa, e não só puramente com a cota.
Eu quero repercutir agora com o Renato, inclusive a pergunta que chegou agora aqui da Serena. Ela diz o seguinte: bom dia, Regiane, gosto muito do seu programa e sempre assisto quando posso. Muito obrigada, viu, minha linda, pela sua audiência. Com relação ao regime de cotas, gostaria de perguntar aos entrevistados como fica a situação do Joãozinho Branquinho, nascido e criado na favela, que estudou em escola pública. Isso não seria discriminação ao pobre branco? E também algumas argumentações de quem é contrário ao sistema de cotas diz que isso poderia instigar ainda mais o racismo, que ainda existe dentro da sociedade brasileira. O que você pensa sobre isso e também sobre a pergunta da Serena? Bom, inicialmente eu quero parabenizar a Revista da Cidade e você, Regiane, por trazer à baila, trazer aqui no seu programa essa discussão. O Brasil hoje vive um momento de grande mudança, principalmente depois da decisão unânime do Supremo Tribunal Federal através da DPF 186. E eu gostaria de dar uma definição do que vem a ser as cotas, ou ações afirmativas, como foi colocado pelos colegas. Ações afirmativas são políticas públicas e privadas, isso é, envolve a atuação do poder estatal, o Estado deixa a sua neutralidade e começa a ter um papel ativo, juntamente com o particular, para atender determinado segmento da sociedade que teve uma discriminação no passado. Então, essa definição é importante. As cotas, na verdade, é uma subespécie, é um dos resultados de um conjunto de políticas de ações afirmativas. Diante do processo de escravidão, que é de conhecimento de todos, diante de grande processo de exclusão, o Supremo Tribunal Federal agora julgou as cotas na ONB, estabelecendo aí uma porcentagem. Bom, o programa de ações afirmativas, que envolve aí as chamadas cotas, não é para atender somente ao negro, mas também tem como objetivo atender o branco pobre, Frederico. As universidades, como na UERJ, as pessoas que vêm de escolas públicas, elas também têm acesso a esse tipo de programa, que é conhecido como programa de ações afirmativas. Eu tenho a minha formação hoje, estou atualmente fazendo mestrado na PUC de São Paulo, mas alguns anos atrás eu tive acesso à Universidade da PUC do Rio através desse programa. Tive que fazer prova, como os meus colegas, mas eu tive acesso a esse tipo de programa. Com relação a trazer grande divergência dentro da universidade e promover o racismo, pelo contrário, nós temos aí dados estatísticos de que os cotistas, inclusive na própria UNB, na UERJ, têm um rendimento muito maior e equiparado àqueles não cotistas, e nós temos aí uma diversidade. A fundamentação jurídica que foi colocado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, além do artigo 207 da Constituição Federal, que trata sobre educação, e o artigo 205, nós temos o artigo 1º da Constituição Federal, inciso 3º, que trata sobre a dignidade da pessoa humana. Um dos objetivos da República Federativa do Brasil é promover o bem de todos, independente da raça, do sexo. E, para questionar um pouquinho, provocar o meu amigo, meu querido Frederico. Frederico, nós temos uma igualdade sim no Brasil, mas é uma igualdade meramente formal. O que traz a discussão das ações afirmativas, como diz a ministra Carmen Lúcia, como diz o Wilson Roberto Prudente, membro do Ministério Público do Trabalho, é uma igualdade material e substancial. É necessário tratar os iguais de maneira igualitária, os desiguais de maneira desigual, a partir de suas diferenças. Aristóteles já sustentava isso, Rui Barbosa também. A gente busca uma sociedade mais justa e solidária. Existem muitas participações que estão chegando aqui, inclusive pelo e-mail. Eu vou dizer algumas delas para que vocês possam aí fazer as considerações finais. Infelizmente, a gente queria ter um tempo maior para poder debater esse assunto, que realmente é bem polêmico. A Cida diz o seguinte: sou completamente a favor das cotas nas universidades. Acho mais, deveria haver uma cota ampliada para pessoas com renda mínima. Não é justo que todos nós, através de impostos, custemos a universidade para quem tem dinheiro e quem pode pagar. Enfim, a mensagem dela é até maior que isso, mas não dá para ler tudo. Tem um empresário aqui que colocou uma opinião que é até mais, digamos que, polêmica, tá? Sou empresário, não contrato negros e os demais relacionados a cotas em universidades. Penso que se a pessoa entrou por cota e não por mérito comprovado na prova do vestibular, tenho dúvida da competência e habilidade do aprendizado daquela pessoa. Você acabou de falar sobre isso, né? Ele colocou aqui um PS, uma observação: sou branco e casado com uma negra. Quer dizer, ele está dizendo que ele não tem nenhum tipo de preconceito com relação à cor. A Jane diz o seguinte: sou contra o sistema de cotas. Ela não contempla todas as minorias. Daqui a pouco temos que criar cotas para obesos e todas as outras minorias. Deveriam melhorar a condição pública para que todos competissem aí de igual para igual. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, é exatamente o que eu digo.
Primeiro, toda forma de preconceito contra qualquer espécie de preconceito é abominável. Contra homens, contra mulheres, contra homossexuais, contra negros, pardos, índios, é um absurdo. O preconceito é ignorância. O sistema de cota, eu seria a favor do sistema de cota se houvesse uma política pública séria e rigorosa. O sistema de cota puramente instalado, como se está pretendendo fazer no Brasil, ele irá incluir nas universidades uma parcela muito pequena dessa população, enorme população de baixa renda e negros, mulatos, não atenderá a esse mundo de pessoas e continuará mantendo essa diferença, essa defasagem e falta de investimento. É isso que eu sou contra. Eu sou a favor do investimento e não das cotas, pura e simplesmente. 5 segundos? Regiane, Eu sei que você está doido para falar mais enquanto alguma não coisa. tiver esse investimento que o doutor Frederico, na verdade, está colocando, é necessário criar políticas para promoção social. Que, na verdade, não envolve só o negro, mas o deficiente físico, Sim, a todas envolve as minorias, as mulheres. Hoje nós temos vaga para mulheres em partidos políticos. Até 1932, a mulher ela não podia nem votar nem ser votada. Hoje nós temos a inclusão, não só a questão do negro aqui, mas das minorias que foram sacrificadas no passado. Tá certo. Gente, desculpa ter que encerrar de uma forma assim tão rápida. Eu sei que esse debate, realmente, as opiniões estão chegando cada vez mais. A gente poderia ficar mais tempo assim, fazendo esse debate. A gente promete, inclusive, abrir o espaço, mais uma vez, para que a gente converse a respeito disso, tá? Obrigado. Quero agradecer a presença de vocês, Hélio Rubens, advogado e membro da Comissão de Defesa da Cidadania da OAB de São Paulo. Carlos Frederico Miller, advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. E o Renato Neves, que é advogado e assessor jurídico voluntário da ONG Educa Afro. Obrigada a todos vocês. Um beijo para sua esposa, Regina, né? Regina. Regina, obrigada, viu? Muito obrigado. Até uma próxima, gente.